Olá pessoal, Shalom. Shalom a todos. Hoje vamos dar continuidade vamos ficar um pouquinho mais de tempo na vida de Noé, né? Nós demos uma introdução, mas esse é um personagem tão forte, né? Como quando a gente começou e disse a respeito de que na genealogia de Yeshua nós teríamos Davi, né? Yeshua ben David ben Avraham, né? Nós vamos ter esse personagem é o proeminente nesse tempo, né? Cerca de 1000 anos ele nasce em 1056, é o primeiro, né, desses patriarcas, né, da linhagem da fé, que nasce no próximo milênio já, né? Ele, assim como Adão, ele morre em 930 e todos os demais aqui nascem antes aqui, mas o único que passa adiante, né, que nasce depois e continua é Noah, né? Então nós vamos ter esta sequência dessa primeira figura importante, né? Ele vai ser novamente o número 1, né? Ele é o 10º depois de Adão, né? E ele é o primeiro, o nosso marco aqui, né? Em 1056, né? E vamos começar lendo em Gênesis capítulo 7, né? O Senhor está falando com ele a respeito de ele entrar na arca, né? E no versículo 5, novamente repete essa afirmação: e fez Noé segundo tudo que lhe ordenou o Eterno. E fez Noé tudo segundo lhe ordenou o Yahweh, né? Essa é uma das afirmações, é a segunda afirmação que fala aqui. E por que isso é importante? Pensa no tempo em que, cara, nem tinha uma estrutura tão grande na Terra como a que ele fez, né? E ainda o motivo de que nunca tinha chovido. Esse esse cara teve que aprender a lidar com todo aquele material, porque nós vamos ver lá na frente que Noé, o trabalho dele, ele era um lavrador, né? Então, de repente esse cara passa a ser um marceneiro, carpinteiro, construtor, betumeiro, né? Porque esse aí parece dos dias de hoje, né? Assim, tipo assim, vamos lá nos betumeiros lá. O cara, tipo, ele tinha que lidar com vários tipos de materiais, teve que inventar ferramentas, teve que ensinar pessoas a trabalharem, cara, talvez a sua mulher, né? Como que foi toda essa questão de lidar com tudo isso, né? Seus filhos, construindo junto com ele, né? E fez Noé segundo tudo que lhe ordenou o Eterno. E Noé era da idade de 600 anos e o dilúvio foi águas sobre a terra, né? Então, aqui 1500 ele começa a ter filhos e filhas, né? Ele começa a ter filhos, ele tem filhos, Shem, Ham e Yafet. E aqui em 1600, quando ele tem 600 anos, em 1656, né? Então, aqui, vou colocar embaixo aqui, 1656. Então, se ele nasceu em 1056, 600 anos depois, acontece um dos eventos
mais, né, catastróficos da história da humanidade, o Mabul. Mabul. Diga Mabul. Mabul. Né? Isso é engraçado, pessoal, em casa, né? Mabul. Diga em casa, fala assim, Mabul. Né? O Mabul é o dilúvio. Né? É o dilúvio. Então, aqui aconteceu esse evento relatado em mais de 200 culturas ao redor do mundo, de culturas antigas. Tem aquilo que muitos chamam de lenda, né? Mas há inúmeros, né, historiadores, geólogos que já comprovaram, né, o dilúvio. Nós sempre cremos nisso, né? Mas ao contrário de todas as questões científicas que tentam desprovar, né, o dilúvio, cara, tem não só na questão cultural, mas evidências científicas, né, de que isso aconteceu e de que ele foi mundial, né? Porque alguns até acreditam e dizem assim, não, tá bom, mas foi só naquela região. Não, ele foi um dilúvio de proporções mundiais, né? Até nem tinha como, né, encher um pedaço só de água e outro pedaço não. Então, porque foi muita água, né? A gente vê, nós estamos agora, talvez você que vai assistir esse vídeo em outra época, nós estamos exatamente passando por essa inundação que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que mais de 70% do estado foi inundado. Choveu uns 3, 4 dias. Já deu ruim. Nos 3, 4 primeiros dias a chuva foi tão grande que já deu ruim. Já começou a inundar tudo, né? Aí você imagina 40 dias e 40 noites chuva torrencial. Vindo do chão, a água, e vindo do céu. Abriram-se as janelas do céu, né? Então, pensa o tamanho disso, cara, que é, né? Que é o quanto isso foi violento, né? Então, e vieram Noé e seus filhos, sua mulher, na arca, né? E neste mesmo dia, no versículo 13, vieram Noé, Shem e Ham e Jafete, os filhos de Noé, a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com eles à arca, né? Ao todo, 8 pessoas, né? Isso é muito interessante. Quando deu 7 dias, o Senhor avisou com ele, daqui 7 dias. Então o número 7 está muito presente no capítulo 7, né? No capítulo 7. Então é o momento de que algo pleno de Deus está acontecendo. Chegou o momento, chegou o Kairos, chegou o tempo oportuno em que Deus faz algo, em que Yeshua vem no tempo oportuno, no tempo pré-determinado, no tempo da plenitude, Yeshua vem. Então, não é um acaso. Ele vem quando há algo que está... houve uma preparação cultural, né? Houve uma preparação de estrutura. Quando Yeshua veio à Terra, o maior avivamento que já existiu, o maior ser que já pisou nessa Terra, né? O Mashiach, o Filho de Deus, quando ele pisou nessa Terra, os romanos tinham construído estradas, os gregos tinham trazido a linguagem, era como se fosse o inglês da época, todo mundo falava, né? E os judeus tinham guardado todos os manuscritos, as escrituras, com muita acuracidade, com muita precisão, né? Sempre aquela coisa de estar, né? A ideia de que escriba, né? A palavra é sofer, o contador, o que conta. Eles contavam as letras, as palavras, para saber, para copiar certinho. Então ele não verificava exatamente palavra por palavra, ele contava as palavras. Então a palavra que nós temos que é escriba, na verdade, a tradução seria contador.
Então, quando Yeshua vem, tá tudo, o mundo está pronto. Assim o nosso Pai faz tudo e você percebe, cara, que tem tempos em que as coisas vão acontecendo de forma certeira. Deu 500 anos, ele começa a ter filhos. Ele tem filhos. Quando dá 600 anos, 6 é o número do homem. 5 é o quê? Graça. Né? Na vida de Noé, lembra? Noé achou graça diante de Yahweh. Então, ele é um homem marcado pela graça. Você veja, um homem marcado pela graça está anunciando um julgamento que vai matar milhões de pessoas. Olha que louco. Graça, ela está sempre associada, ela é o contrapeso da balança. O Senhor sempre, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então sempre tem, mas sempre tem julgamento. Né? Paulo vai dizer, considerai, pois, tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Né? Hoje tem muito isso. Muitos querem ser só severo, é só lei, é só cumprir coisas, né? E não fez, já pega uma pedra para tentar apedrejar, né? E por um outro lado tem a hipergraça, né? Talvez se durássemos tanto, daqui 50 anos, cara, quando alguém visse um vídeo como esse, ou alguém falando sobre hipergraça, ia dizer assim, nossa, né? Né? Isso aí tá atrasado. Nós já estamos na super, hiper, poli, mega graça, né? Master, blaster, amor de Deus, em que, né? Pensa a coisa estranha. Por não conseguir equilibrar essas coisas. E Paulo é muito claro, ele diz assim, considerai, pois, tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Tá? Então, sempre tem isso. A história bíblica é assim. E a nossa fé é uma fé fundamentalista. Eu não paro de falar isso. Porque as pessoas tentam fazer que o cristianismo seja algo bonitinho. E ele é uma fé baseada em sacrifício, morte, sofrimento e muita graça, mas todas essas coisas, todos esses elementos estão juntos. Então, ela é uma fé fundamentalista. Tem coisas que não pertencem a essa fé, que pessoas tentam colocar na fé. E elas não pertencem a essa fé. Elas estão escritas desde o princípio, lá na raiz, e depois, mesmo depois, no Novo Testamento, elas também estão escritas. E não pertencem à fé. Não adianta. E os caras tentam adaptar. Né? Isso é o mundanizar, né? Querer, né? Transformar, mexer nas estruturas, mexer naquilo, transformar, misturar as espécies, misturar as coisas. Né? Cara, isso proibido. Aqui é proibido estacionar, parar, mudar, não pode, não dá. Não vão reescrever, não vale reescrever a Bíblia. Né? E se você encontrar uma, cara, toque fogo. Né? Busque os originais cada vez mais. Busque a essência. Não busque a tradução mais bonitinha. A tradução mais bonitinha, a Bíblia viva, ela é uma interpretação já dos versículos. Tem versículos que chegam a dizer o contrário do que diz a Escritura. Porque, eu quero achar uma coisa que fique cada vez mais... Vamos fazer uma Bíblia que seja cada vez mais acessível. Cara, isso é aplainar o caminho, é tentar alargar o caminho que o Senhor disse que era estreito. Né? E para este homem aqui foi estreitíssimo. Pregou e ninguém se converteu. Ninguém. Só entrou na arca ele e mais a sua família, as 7 pessoas. 7, né? Isso. Seus filhos, suas esposas, sua esposa e ele, né? E aí vem as águas, né? Ele entra na arca. E uma coisa interessante também aqui é que a palavra para arca é a palavra tebá. Tá?
Tebá. O que era o Tebá, né? Nós vamos ter duas palavras que foram traduzidas como arca nas Escrituras. A Tebá de Noar, né? E a Aaron, que é a Arca da Aliança, né? Interessantemente, a palavra com que Moisés, a arca onde Moisés vai ser colocado, o cesto, também é uma Tebá. Então, o que a gente entende? São duas coisas que flutuam, que vão para as águas. Tebá de Noar, a arca de Noar, ela era o quê? Ela era um caixote. E ela não tinha leme. Ela não tinha timão. Ela não foi feita para ser governada. Ela foi feita só para flutuar sobre as águas. Ela não tinha governo humano. Ela era um caixotão que flutuava. Gigante, né? 150 metros, né? 150 metros por 25 por 15, né? Então, ela, estamos falando em metros, né? Senão seria 300 cúbitos, 50 cúbitos e 30 cúbitos, tá? Então, ela só foi feita para flutuar, né? Enquanto que a Arca da Aliança era um baú, né? A Arca da Aliança era um baú, uma caixa, né? Então, essa era uma palavra egípcia que significava ou sarcófago, né? E isso é muito interessante, porque ou santuário. A palavra que os egípcios usavam para sarcófago, né? Ou santuário, né? E veja que interessante, porque ali dentro, né, é a ideia de que o mesmo é uma ideia de um batismo, né? Os dilúvios sempre passar pelas águas é a ideia do batismo, e batismo é morte e ressurreição. Estou entrando em algo, né, como se fosse a baleia do Jonas, né? E Yeshua vai dizer, cara, que eu, assim como Jonas ficou 3 dias, né? E Noé pode dizer assim, eu também fiquei num baleião lá, né, de madeira, né? Mas ali houve a preservação, porque esta é uma fé em que você perde para ganhar, em que você morre para viver. Então, aí ele vai falar sobre todas essas coisas e pousou, capítulo 8, pousou a arca no mês 7º, versículo 4. Pousou a arca no mês 7º. Deu 7 meses, no mês 7º, pum, né? Aos 17 dias do mês sobre os montes de Ararat. Outra coisa interessante é que esses montes de Ararat, eles ficam lá no lado direito da Turquia, mais ou menos aonde nascem os rios Tigre e Eufrates, né? Olha que interessante, a arca roda, né? Flutua, né? E vai parar num lugar que poderíamos presumir, porque do Éden saiu os rios Tigre e Eufrates, o Pishon e o Gishon, né? Será que a Arca da Aliança foi parar exatamente onde ficava o Éden? Um recomeço, né? Sempre essa ideia de que o Senhor está promovendo um lugar onde ele tem um santuário com o seu povo, com aquilo que ele preserva, porque os animais na arca são um símbolo do quê? De todos aqueles que estão sendo salvos, das multidões. Tem uma família sacerdotal, né? Uma família guardada para isso, uma família que vai dar origem e tem multidões de povos, cara, junto com eles, né? Um símbolo do povo judeu que também guardou todas as coisas, que protegeu as escrituras, que protegeu a fé, né? E a partir deles vem o Messias que vai abrir a porta, cara, para os gentios e para todos os povos, uma salvação para todos os povos, né? Sempre
a simbologia sempre está apontando para algo. Paulo vai dizer, essas coisas foram escritas para o nosso proveito, para o nosso ensino, né? Para o nosso ensino. Elas são a sombra das coisas que haveriam de vir, né? Então, é interessante que no capítulo 8, né, versículo 13, e foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas sobre a terra. E aí tem todo aquele processo, né? E é no versículo, no capítulo 8 que as águas param. E aqui nós vamos ver algo, né? E versículo 15, né? Assim, e no mês segundo, em 27 dias do mês, secou-se a terra. Então eles entraram no mês segundo aos 17 dias, um ano depois, no mês segundo, aos 27 dias. Então, 1 ano e 10 dias depois, eles ficaram 1 ano e 10 dias, cara. Durou esse dilúvio, né? E falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, toda criatura, ave, quadrúpede, todo réptil que se arrasta sobre a terra, faz sair contigo. Saíram seus filhos, sua mulher, seus filhos com ele, né? E versículo 20, construiu Noé um altar ao Eterno, e tomou de todo quadrúpede puro e de toda ave pura, e ofereceu ofertas de elevação no altar. E sentiu o Eterno o cheiro de suavidade. E disse o Eterno para si, não tornarei a maldizer mais a terra por causa do homem, que o impulso do coração do homem é mau desde a sua mocidade, e não tornarei mais a ferir todo vivo como fiz. Ainda em todos os dias da terra, sementeira e ceifa, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, o que é importante nesse momento? Porque a terra toda sofreu um colapso, uma calamidade. Cara, destruiu tudo e todos. Só sobrou essa família com os animais que estavam dentro. A ideia de um recomeço. Interessante, porque são 8 pessoas dentro da arca. O número 8 significa recomeço. Lembra que 7 são os dias da semana. O 7º dia da semana é o Shabat. O primeiro dia é o recomeço. São ciclos, cara, em que o Senhor sempre está promovendo as mesmas coisas. 7 anos. 7 anos. Então sempre tem um marco quando essas coisas acontecem. 7 vezes 7 anos, 49. O 50º ano é jubileu, Yovel. É o dia é o ano em que há uma restituição, liberação. Os escravos eram libertos, as terras voltavam aos seus donos, né? A ideia da liberação completa que Yeshua vai fazer, né? Lembra, sempre está apontando para uma revelação maior, sempre. Sempre. Nosso Pai é de uma revelação eterna. Nada para no tempo com Ele. Ah, não, mas até aqui foi. E o que aconteceu? Os dons espirituais foram por o tempo dos apóstolos, porque naquele tempo as pessoas precisavam ver. Cara, eu não entendo esse tipo de interpretação. Porque o nosso Pai está sempre revelando, a revelação não para. Ela começou pequena, ela começou bem pequena. Lembra que Enosh, nos dias de Enosh, começou-se a invocar o nome de Yahweh. Isso também quer dizer que a revelação, quando Moisés vai dizer assim que só Moisés conheceu o nome de Yahweh, não. Aqui já conhecia. A revelação que Moisés vai ter é uma outra revelação somada a essa, porque cada um, essa revelação ela vai sendo aumentada com o passar do tempo. E Noé achou graça, até então não tinha se falado de graça. A graça sempre foi o modelo de Deus.
Sempre foi um modelo eterno do nosso Pai. Mas em Noé, lembra que nós falamos sobre a inversão do nome dele? Noah e Ren. O contrário das duas letras é graça, Ren. Então há uma brincadeira, né, com as sílabas, né? A inversão do nome, isso está cheio. O nosso Pai ele tem humor, né? Ele sabe fazer as coisas de forma graciosa, bela, de forma... Cara, não é um negócio sisudo, fechado, né? É como esses que só pensam na severidade, né? Ele também é bondoso, amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, né? Então todas essas coisas a gente tem que considerar todas elas. Considerar todas elas juntamente, né? Então um outro ponto que poderíamos ressaltar aqui seria o ponto de que de que o cheiro da suavidade. Noé construiu um altar. Todos os homens que andaram com Deus, cara, entenderam. Abel começou a fazer, ele fez um altar, né? Esses homens, eles entenderam algo e sacrificavam a Deus. Abraão entra na terra e começa a montar altares em Betel, em tal, cara, em Shiquem. Ele vai fazendo altares na terra. São como marcos. E quando ele oferece esses animais, cara, em sacrifício a Yahweh, cara, olha o que diz. E sentiu o eterno cheiro da suavidade. Né? Quase assim como, né, essa ideia de que uma expressão humana para dizer, cara, que ele recebeu. Que ele recebeu. Né? A ideia de que aquilo que você faz através do Mashiach, através de Yeshua, cara, aí, no seu lugar, sabe? Oh, Pai. Oh, Pai. Hoje a adoração é em espírito e em verdade. É em qualquer lugar. Ela fala daquilo que o teu íntimo, do teu íntimo, ele vê o teu íntimo. Diz que o Pai procura palavras do nosso Senhor e irmão Mashiach Yeshua. Ele não diz que ele está procurando adoração. Ele disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cara, quer dizer, e ele está explicando que já não tem mais lugar. Hoje já não tem mais altar físico. Não tem o altar, irmãos, como é que pode o músico subir no altar da igreja em pecado? Que altar, irmão? Do que você está falando? Você está lá no Velho Testamento. Do que você está falando? Não existe mais altar. E aquela plataforma, o palco que tem lá na igreja, você está falando que isso é o altar? Que aquele lugar é mais santo do que a cadeira? Que eu não posso adorar ali fora, no portão? Debaixo da árvore. Então, aonde acontece a vida? O que Yeshua está dizendo não tem mais lugar, nem aqui, nem lá. Porque se fosse para acontecer, olha o que ele diz, ele mesmo diz isso, porque se fosse para ter um lugar, se fosse o lugar correto, seria o templo lá em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Está falando para a mulher samaritana. Ele está dizendo, ele não foi assim, não passou pano, não tentou agradar todo mundo, não foi político. E disse, olha, o altar de vocês é bonito, pode ser aqui também, né? Pode fazer do seu jeito que Deus vai aceitar. Ele está dizendo, cara, a hora vem, já chegou. Que nem aqui, nem lá. Isso, quando fala em espírito e em verdade, ele está dizendo algo assim, cara, que vai ser reconhecível pelo Pai. Se você tentar emular isso, se você tentar fazer isso do jeito fake,
Não vai funcionar. Pode ter choro, pode ter ter joelho no chão e não ser verdadeiro. E pode estar você sentado no ônibus e tipo, oh Pai, você é bom demais. E você estar o adorando em espírito e em verdade. A espiritualidade se tornou muito mais íntima, muito mais exigente. Porque lá atrás o homem apresentava coisas e ele se sentia justificado, estava bom. Ofereceu o que a lei mandava, estava show de bola. Né? E isso acontece com todas as coisas. Né? Com todas as coisas. Com todas aquelas coisas eram sombra. Ah, beleza, eu dei o meu dízimo e agora estou ali, está tudo certo. Cara, isso é sombra. Isso é sombra. Se você ainda não teve a revelação disso, você precisa ter. Você precisa ter a revelação de todas essas coisas. Aquelas coisas eram sombra. Ok? E aqui nós vamos entrar na questão da bênção, né? E ele diz assim, no capítulo 9, e abençoou, então, você veja, é uma aliança que o Senhor faz. Então, nós tivemos a primeira aliança com Adão, lembra? Frutificai, multiplicai, encher a terra, dominai sobre o peixe das águas, o ave do céu, os animais da terra. Cara, tipo, vocês vão dominar. Agora, algo mudou. Ele diz assim, e abençoou Deus a Noa e a seus filhos, e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E vosso temor e vosso medo será sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, e sobre tudo que na terra se arrasta, e sobre todos os peixes do mar, em vossas mãos foram entregues. Todo réptil que vive a vós será para comer. Como a verdura de erva, dei a vós tudo. Porém a carne com sua alma e seu sangue não comereis. E por certo o vosso sangue de vossas almas requererei. Da mão de todo animal a requererei, e da mão do homem, da mão do varão, seu irmão, requererei a alma do homem. Aquele que derrama o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado. Pois a imagem de Deus fez o homem. E vós frutificai, multiplicai-vos, aumentai na terra e multiplicai-vos nela. Então agora os animais teriam medo. Haveriam vosso medo e vosso temor estarão sobre os animais. Já não tem mais um domínio. Quer dizer que antes tinha um tipo de um domínio, né? Que talvez o homem se comunicava de uma forma, cara, muito mais profunda com os animais. Tinha aquela ideia de ter uma harmonia com todas as coisas, cara, que não existe hoje. Por mais que a gente tenha animais, tenha algumas coisas assim, isso está muito longe daquilo que eles tinham antes. Essa ideia do domínio que eles tinham era algo que foi perdido. Né? E agora isso já não acontece mais, e agora o Senhor dá a liberação para comer os animais, que não tinha antes. Todos comiam a erva, todos comiam, o homem comia as frutinhas, comia as paradinhas, não tinha nada ainda assim. Agora todo mundo se alimenta de todo mundo. Né? Porque quanta gente já morreu, né, na boca de um bicho, né? Então, assim, isso não existia antes, né? Então, no 8, né, e disse Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós. Né? Então, no 12, este é o sinal da aliança que eu dou entre mim e vós, e entre toda alma viva que convosco esteja, para perpétuas gerações. O meu arco pus na nuvem, e será por sinal de aliança entre mim e a terra. Né? Então, no 17, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda criatura que esteja
sobre a terra. Então, aqui nós vamos ter uma aliança quase quase tão intensa quanto foi a com Adão. E ela é uma aliança para a humanidade. A com Adão foi para todo ser humano. Era a aliança que o Senhor tinha com Adão. Eles iam se frutificar, iam viver na terra, cara. Aqui é um recomeço. Então, a aliança também é com a humanidade, porque de Shem, Ham e Yafet nascerão as nações que hoje estão por aí. Todo mundo é descendente de Shem, Ham e Yafet e de Noé. Nós somos descendentes de Noé. Né? Então, aí é isso que nós vamos ver na próxima aula, ok? Para onde foram essas descendências e termos um geral do que quem é quem nessa história, né? Porque nós temos muitos nomes ali que são nomes, cara, Gomer, Magog, né? Gog, né? Na verdade, Gog. Nós temos figuras, cara, que são citadas lá no Apocalipse, né? Então, tudo saindo dessas descendências, né? Então, e aí nós vamos entrar num passo assim um pouquinho mais interessante aqui no sentido da questão familiar, que é o versículo 18, né? Então, interessante que o Senhor vai dizer, só no versículo 17, quando ele fala que, né, a respeito do sinal, né, de que ele nunca mais vai destruir a terra com Mabu, né? Isso é muito louco, porque ele diz que ele nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio. Pedro vai fazer uma interpretação, ele vai dizer assim como nos dias de Noé o mundo conhecido foi destruído por um dilúvio, nos últimos dias ele será destruído por fogo. Então, tipo, com dilúvio não vou mais destruir, pessoal. Né? Tipo isso, né? E Yeshua vai dizer, cara, que os dias, assim como esse dilúvio aconteceu, ele está dizendo, cara, os últimos dias serão como os dias de Noé. Quer dizer que não houve na história dias tão ruins, e teve dias terríveis, tivemos guerras terríveis, guerras que pegaram, que foram ruins para o mundo todo. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi muito ampla, né? Tivemos tempos de calamidade, de muitas coisas, mas nenhum dia, nenhum tempo foi como o tempo de Noé, porque nós estamos aqui. Isso quer dizer que ainda o pior está por vir, né? Então, se a gente acha que está ruim, né, vai ficar pior. Tá ruim, vai ficar pior, né? E assim, muita gente acha que vai ficar melhor, que vai melhorar. Que se o fulano do governo sair e entrar o fulano que eu gosto, vai melhorar, né? Cara, esqueça isso, vai dar ruim. Vai dar ruim, mano. Entendeu? Vai dar ruim. E o Senhor, Yeshua disse assim, e quando disserem paz, paz, a paz está aí, está estabelecida, aí que deu ruim de vez. Entendeu? Então, muitos desses que querem a paz, eu quero uma escola melhor para meus filhos, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter uma vida confortável, eu quero que todas as coisas deem certo. Vamos orar para que o apocalipse não aconteça. Entendeu? Tipo assim, irmão, então você não acredita que o que o Senhor falou? Essas são as palavras que saíram da boca de Yeshua, que veio do Pai, é a revelação de Yeshua HaMashiach, é o Apocalipse. Vai acontecer. Está acontecendo hoje. As coisas estão acontecendo, só não vê quem não quer. O fato de estar acostumado com as notícias e com as coisas, cara, não quer dizer nada. Só a água aqueceu, né? E você não sentiu
que o fogo continua pegando. E aí ele continua, versículo 18, né? Vai falar novamente sobre a sua descendência. Agora, e foram os filhos de Noar os que saíram da arca, Shem, Ham e Yafet. Lembra que essa ordem não é a ordem de nascimento, é a ordem de importância. A importância que esses caras vão ter na história, né? E Ham é o pai de Canaã. Olha a citação. Cara, quando a Torá põe uma frase ali, cara, não é à toa. Se tem aquela palavra, se foi escolhida aquela letra diferente da outra letra, não é à toa. Isso é um código poderoso de Deus. Veio de Deus. Então, ele diz assim, e Ham, ele fala o nome dos três, foram os filhos de Noa os que saíram da arca, Shem, Ham e Yafet. E Ham é o pai de Canaã. Por que ele falou isso? Não falou de outros filhos, de outros netos, não falou de nada. Porque, lembra que eles contam primeiro, eles já dão uma entrada na história, já dão um spoiler. E agora ele vai explicar o que acontece na história. Estes são os 3 filhos de Noar, e destes se povoou a terra. E começou Noar, lembra da palavra começou? Iahel, né? E começou, e profanou, e rompeu, né? E começou Noar, homem da terra, e plantou uma vinha. Então começou, ele rompeu. Aqui, ó, se já tinha o Canaã na terra, cara, levou anos. Anos. Porque o Canaã não existia quando eles saíram da arca. Né? Então, se o Canaã já está aqui na história, é porque levou muitos anos para Noé começar a plantar a vinha. Ele rompeu. A ideia é tipo assim, vou fazer essa parada aqui. Isso significa muito para nós, essa palavra. Quando a gente olha palavra a palavra, a gente pode entender assim, será que já estava tipo meio, né? Tipo, não tem mais arca para construir, não tem mais missão para fazer, não tem mais gente para pregar, né? Então, o que ele rompeu? Assim, vou plantar. E começou Noé, homem da terra. Homem da terra fala o quê? Nós descobrimos qual era a profissão dele. Começou, lavrador. Começou, plantou. E a outra coisa interessante aqui é que ele trouxe sementes. O Noé, ele era uma semente. Ele era uma semente. Da semente dele surgiram os filhos que iam se povoar toda a terra. Mas ele também trouxe sementes. Ele pensou no futuro. Ele guardou coisas, ele trouxe sementes, de coisas. Pensa, o cara falou assim, o mundo vai acabar. O mundo como a gente conhece. Vai inundar tudo, vai dar ruim. Mas e depois? Os animais estão aqui. Quais são as plantas que vão ter? Não foi a única coisa que ele entendeu de Deus, foi construir a arca. A gente não sabe todas as coisas porque não é um livro que fala tudo. Todas as coisas científicas, que detalha todas as coisas. E a cor do cabelo era tal coisa, o cara vestia tal roupa, que era assim. Não fala tudo, não fala. Mas se ele trouxe sementes, que ele plantou uma vinha, certamente deve ter trazido semente de muitas coisas. Né? Deve ter guardado coisas que ele achou úteis. Né? Talvez foi o primeiro homem, talvez um dos primeiros né, que nem hoje, o pessoal fala dessa parada, que no fim o cara constrói um bunker e guarda um monte de comida, e arma, e água, né, para calamidades. O Noé fez isso também. Guardou comida para os animais, trouxe plantas, trouxe coisas para dar continuidade à vida. Né?
e bebeu do vinho e embriagou-se. Cara, isso é vinho, né? Não é suco de uva. Na Bíblia, sempre vinho é vinho. Suco é suco, é outra, são coisas diferentes. As pessoas falam assim, não, mas o vinho que Jesus bebia era suco. Não, cara, era vinho, cara. Até hoje é vinho, eles tomam vinho. Simples. Deixa a sua religião de lado e não queira dizer o que a Bíblia não diz, né? Era vinho e continua sendo vinho e embriagar. Por isso Paulo diz assim, não vos embriagueis no vinho em que há contenda, porque o vinho embriaga, né? Então, não, quer dizer, não se... Cara, não deixa a tua vida entrar num lugar, é uma palavra dúbia. Pode tanto significar, não seja um bebum, porque vai dar ruim, né? E cuidado para você não ser uma pessoa contenciosa, porque você pode se embriagar e ser uma pessoa que gosta de estar sempre numa parada. Toda hora entra no fight, toda hora você gosta de ser uma pessoa que atazana as outras, entendeu? Tipo, que provoca contenda. Todo mundo conhece alguém assim, né? Pessoas, cara, que gostam do fight. Cara, não é isso que ele está nos chamando, né? E ele diz assim, e bebeu do vinho, embriagou-se e descobriu-se em sua tenda. Né? E viu Ram, pai de Canaã, de novo, né? O Ram, o pai do Canaã, parece aquele menino, sabe? Sabe o fulano lá na igreja, lá? O pai do fulaninho, sabe? Tipo, todo mundo sabe quem é o fulaninho, entendeu? Tipo assim. Né? Sabe aquela, né? Os pais dela, né? É mais ou menos isso. O Canaã, que ele está entrando na história, não é à toa. Não é à toa. Tá? E viu Ram, pai de Canaã, a nudez do seu pai. E o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E tomaram Shem e Iafete a capa e a puseram sobre os ombros de ambos. E andaram virados para trás, né? Os 2 carregando aqui a capa, assim, né? Até chegar no pai para não ver, para não desonrar o que estava acontecendo ali. Nós já vamos descobrir o que é essa nudez. E andaram virados para trás e cobriram a nudez do seu pai, e seus rostos viraram para trás, e a nudez do seu pai não viram. E despertou Noé do seu vinho e soube o que lhes fez seu filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã, servo de servos será para os seus irmãos. Então, aqui, um dos filhos, cara, recebe uma palavra de maldição. Mas o interessante aqui é que não é o Ram que recebe a palavra de maldição. Olha que louco, porque ele diz assim, maldito seja o Canaã. Não é um texto estranho? Não foi o Ram que viu a nudez do pai? Né? Então, é interessante que o Talmud, olha aqui o que fala a Torá aqui, o comentário da Torá, uma Torá de judeus, né? É uma tradução aqui para o português, diz assim, segundo o Talmud, Canaã, filho de Ram, participou desse evento, que incluiu um ato de perversão sexual, dada a maldição de Noé ser contra ele. Por quê? Quem foi amaldiçoado? Cara, não fazia sentido. O Ram viu o pai pelado. E aí o filho dele é amaldiçoado. Não faz sentido esse texto interpretarmos dessa forma. Por que está falando lá de cima do Canaã? Porque o Canaã, ele estava envolvido num ato de perversão sexual. Tá. Vamos lá e descobrir em Levítico 18:8. Tá?
isso é interessante porque muitas vezes tem coisas que nós vamos descobrir, é lá na frente que nós vamos entender a interpretação do texto. Tá? Então, Levítico 18:8 vai dizer: nudez da mulher do teu pai não descobrirás. Nudez do teu pai é ela. Então, quem é a nudez de Noé? A esposa. Então, o neto descobriu. Lembra que a Bíblia ela não usa palavras em nenhum momento. Cara, porque sabe que crianças vão ler. O Senhor sabia que crianças vão ler. Então, você tem muitos eufemismos e muitas metáforas para falar sobre as coisas. Então, quando fala assim, e Ruth descobriu os pés de Boaz. Os pés são os órgãos sexuais. Né? É o órgão sexual. Né? Então, os serafins têm 6 asas. Com 2 voam, com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem não os pés. Cobrem o órgão sexual. Que diante de Deus, né? Então eles, né? Essa. Então, depois, a Torá, lá em Levítico, vai nos explicar isso. A nudez do teu pai é a tua mãe. Então você não vai descobrir a nudez da tua irmã, do teu filho, do teu cunhado. Você não vai descobrir, você não vai ter relacionamento. É um texto que fala sobre perversão sexual. Você não vai ter sexo ilícito. Você não vai praticar um incesto. Você não vai fazer isso. Não faça isso porque isso deu ruim. Você fez, deu ruim. Né? Nudez da filha de teu filho ou filha de tua filha, não descobrirás sua nudez, porque tua nudez são elas. Não, mas a nudez, a roupa ela quem tirou foi ela e eu que fiquei pelado. Não faz sentido. Entende? Ele não está falando sobre tirar a roupa, cara. Ele não está falando de um homem viu o outro homem pelado e tipo assim, né? Não podemos ver o nosso pai pelado. Tipo, o cara foi amaldiçoado, uma linhagem inteira foi amaldiçoada porque viu o pai pelado, porque viu o vô pelado. Nós estamos falando de algo mais sério do que isso. E a outra explicação interessante é que o futuro nos mostra, né? É que os povos cananeus, os descendentes de Canaã, cara, eram fortemente ligados à idolatria e à depravação sexual. Não haviam povos na antiguidade, cara, tão depravados quanto os cananeus. Eles eram terrivelmente, cara, inclinados à idolatria. Normalmente a idolatria tem a ver com práticas de depravação sexual e homossexualismo e todas as coisas, cara, que são estranhas à natureza. Cara, e a idolatria está diretamente ligada a isso. Onde tem um, tem outro. Os cultos eram cultos de prostituição cultual. Tanto prostitutos quanto prostitutas cultuais. As deusas Astarote, Baal, aos deuses, porque eram cultos da fertilidade. Então tinha que ter sexo, eles acreditavam que quanto mais fazia, então depois veio a chamar de, né, com Baco dos bacanais, né, do tipo de festas regadas a vinho e depravação sexual. Espíritos, cara, que agem nessa, né, é um modelo de proceder que são como cultos. São como cultos. Por que essas coisas então são importantes? Veja que nós tem bandeiras que estão sendo fincadas em tudo isso. São histórias de homens para um lado de Deus, que estão promovendo coisas na terra, que estão levantando altares, que estão clamando o nome de Yahweh, que estão obedecendo em tudo que Yahweh falou. Noé já tinha completado a carreira dele. O que ele tinha que fazer, ele fez. Né? E aqui, aí nós vamos ver na continuidade do texto,
bom, já vimos que Canaã, então um dos filhos, não toda a linhagem de Cão, de Ram foi amaldiçoada, foi a linhagem de Canaã, um dos filhos de Ram. Nós vamos ver na próxima aula os outros filhos e quem é quem, e que tem personagens ali que vão fazer coisas piores desta linhagem, vão fazer coisas muito, muito, muito piores para a humanidade, né? E aqui, então, ele diz, maldito seja, então Noé começa a abençoar agora seus filhos, começa a transmitir uma mensagem. O que é essa bênção ou maldição? É quando você transmite quando você, que é uma porta, a sua fala, ela transforma. O Pai nos fez a sua imagem. As palavras, elas são transformadoras da cultura e da sociedade, de vidas. Bênçãos e maldições estão, queiram as pessoas, queiram ou não, acreditem ou não, essas coisas estão funcionando. O cara está dizendo para o filho, você não presta, você é uma desgraça, você é uma ovelha negra, você nunca vai dar certo nessa vida. Adivinhe o que aconteceu com esse cara? Cresceu e o que aconteceu com a vida dele? Ele foi exatamente isso que foi falado, né? E do contrário, né? Você é uma bênção, você é amado, você é querido, você é querida, você foi desejada, você foi esperada, você é um plano de Deus, você é um propósito de Deus. Só da gente ouvir isso, cara, você já fica tipo, né? Eu quero isso. Nós ansiamos, o nosso coração anseia pela bênção. Anseia por ser amado desta forma. O Pai nos fez para sermos abençoados e Ele é um abençoador por natureza. E quem? Satã é o amaldiçoador por natureza, né? Então, a quem vamos ouvir, né? Mas aqui não teve jeito. Ele praticou algo assim como o Senhor falou, trouxe um julgamento para Adão, para Eva e para a serpente. Aqui Noé está fazendo a mesma coisa. Trouxe um julgamento para Canaã. E disse, bendito Yahweh, seja Yahweh, o Eterno, o Elohim de Shem. Bendito, ele louva. Ele bendize o Elohim de Shem. Né? O Deus, ele diz que o Yahweh é o Deus de Shem. Que é esse cara que carrega. Esse cara carrega o sacerdócio. Ele carrega a fé. Ele é o da fé. Ele diz assim, e seja Canaã servo deles, dos de Shem. Aumente Elohim a Yafet e habite em tendas de Shem. Então, olha que interessante. A tenda da fé é Shem. Yafet vai ser aumentado na terra. Yafet. Mas ele vai habitar todos eles habitavam em tendas. O que essa tenda aqui está comunicando? Esses daqui, cara, vão estar debaixo desse sacerdócio aqui. Esses são grandes. Esses são aumentados. Esses são né, é a ideia de... o Yafet tem a ver com ser espaçoso, aberto, largo. Né? Deu origem aos povos, cara, da Europa, de uma parte da Ásia, né? Enquanto aqui vai dar origem aqui aos semitas, todos os povos semitas, né? Então, estou dando uma geral aqui do que cada um está vai para onde vão esses povos, né? Então, aquela terra do Oriente ali, dos semitas. Então, a terra onde era a terra de Canaã era uma terra dos semitas, não era de Canaã.
E isso nós vamos ver na próxima aula. Como que aconteceu isso? Que esses caras foram parar lá, né? E então, aumente Deus a Iafete, alargue ele, aumente ele, né? E habite em tendas de Shem, porque tem funções diferentes. É a mesma coisa que você dizer assim, um é médico e o outro é um padre. O outro é um pastor, o outro é um sacerdote, um sacerdote. Né? Então, cada um deles tem uma função diferente no mundo. Né? Então, e viveu Noa, né? E aí dele diz assim, e seja Canaã servo deles. Então, o Canaã, cara, o Canaã não teve jeito. O Canaã, ele recebeu. E assim, né? A coisa toda, ela teve que se tornar, né? Isso, porque o Senhor estava falando através de Noé, né? E viveu Noa, depois do dilúvio, 350 anos e morreu. Né? E foram todos os dias de Noa 950 anos e morreu. Né? Então aqui, Noa viveu 950 anos. 9 mais 5 mais 0 é igual? O que é o 14? A dupla perfeição. 1 mais 4? Graça. O cara completou toda a sua carreira. Porque só vai se falar de alguém que é assim, porque ele começa a simbolizar essa coisa do tipo, não é o 7 é a plenitude, é o que é completo. O 14, cara, é a dupla perfeição. O cara é 5, cara. A vida do cara é marcada pela graça, quer dizer, o jeito que ele foi chamado, porque achou graça, e termina os seus dias como? Com graça. Né? Então, aí, para nós encerrarmos, capítulo 10, versículo 1, diz assim, e estas são as gerações dos filhos de Noé, de novo, Shem, Ham e Iafete. E a estes nasceram filhos depois do dilúvio. Então aqui no capítulo 10 vai ser falado sobre o que se chama da tábua, né? Da mesa né? Das nações. Daqui surgiram são 70 nações listadas, né? Que são fruto disso. Por isso o número 70 está tão ligado com a ideia de Yeshua envia 70 discípulos lá no Novo Testamento. Moisés se reparte com 70 anciãos a sua unção. Quer dizer, aquilo que ele carrega. A tradição rabínica interpreta, cara, que a Torá foi dada em 70 línguas no Monte Sinai, simbolizando as 70 nações da Terra. Então o número 70 ele começa a aparecer várias vezes, ele está sempre relacionado à ideia das nações, de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações. Né? No Novo Testamento a mesma coisa. Yeshua tinha os 12, mas tinha 70 e tinha 500. Né? Olha, cara, como, né, o número vai se multiplicando. Né? E a ideia é que também os filhos que nascem depois do dilúvio, fala. E eles nasceram filhos depois do dilúvio. Você já viu o filme de Noé? Cara, que às vezes eles estão entrando na arca e tem umas criancinhas juntos, uns bebezinhos, assim, tipo... Não, cara, isso eram 8 pessoas. Não nasceu ninguém na arca, né? Nasceram depois do dilúvio. O dilúvio, cara, aconteceu 1 ano e 10 dias e aí tem um recomeço. A ideia da vida depois, né? Que é aquilo que aguardamos também, né?
esperamos isso, né? Sabemos que o Senhor vai fazer isso, né? E há uma vida depois, né? Na terra. Para encerrarmos, né? Yeshua vai dizer, né? A Escritura interpretando a Escritura, né? Eu estou falando isso agora, né? Não Yeshua. A Escritura interpretando a Escritura, né? Porque muito quando a gente fala de Noé, nós falamos do final, né? Yeshua vai dizer assim: e estarão 2 no campo, um será levado, um será tirado e outro será deixado. Na história de Noé, quem foi tirado e quem foi deixado? Por muito tempo se acreditou que o céu era um lugar, nós vamos ser levados para algum lugar no espaço sideral. Mas há dezenas de escrituras dizendo que o justo habitará na terra. É na terra, os justos não vão ser removidos para um outro lugar que não se sabe aonde. Mas dezenas. O justo habitará na terra e o ímpio não será encontrado. Bem-aventurados os mansos, porque deles é a terra. Eles herdarão a terra. A terra! Vai herdar a terra para ir embora. A Jerusalém celestial, os justos vão para a Jerusalém celestial ou é a Jerusalém celestial que desce até a terra? Isso muda um pouquinho as nossas coisas, né? Não quer dizer que não vai ter um arrebatamento. Não quer dizer que não vai ter um encontrar com Cristo nos ares. Mas a terra vai ser renovada pelo fogo. E habitaremos na terra. Eu sugiro, se você gostaria, por exemplo, Salmo 37. Leia o Salmo 37 da perspectiva de quem é do justo e do ímpio. O que acontece com eles e quantas vezes, só no Salmo 37, fala a respeito do que fica na terra, do que herda a terra e do outro que é removido. Tá? Porque o nosso Senhor era judeu e falava de acordo com as Escrituras. Tá? Então, para que nós possamos entender o que o nosso Pai está fazendo. Ok? Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra que é maravilhosa, Senhor, e que em todas as coisas o Teu Espírito nos dê um entendimento, nos faça crescer, Senhor, e termos despertamento, Senhor, para novos links, para novas que o Espírito nos leve a novos textos e novos lugares e nos esclareça todas as coisas de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo para o tempo presente nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu te agradeço pela Tua Shalom e pela Tua vida, em nome de Yeshua.